Olá, segundo ano, iniciamos agora a nossa aula de Geografia. Nós vamos falar sobre costumes e tradições de um bairro. Pega a apostila comigo lá na página 25. Aí, na página 24, no finalzinho dela, nós temos aí uma explicação do que nós vamos conversar nesse conteúdo. Então, vamos lá. Os moradores de um bairro formam uma comunidade com histórias e origens diversas. No Brasil, muitos bairros revelam, por meio de suas paisagens, a influência cultural de portugueses, africanos, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros povos que migraram para o nosso país. Então, aí nós vamos falar sobre a tradição de um bairro. A gente vendo um bairro, nós podemos perceber, né, de onde aquelas pessoas que moram lá vieram, né? Vemos aí alguns exemplos. Então aí nós temos o bairro da cidade de São Paulo, nossa primeira imagem aí. Nós podemos ver que aí temos várias cantinas, edifícios e monumentos com forte influência cultural italiana. Então é um bairro que os costumes, as tradições dele vieram da Itália. O nome desse bairro, ó, é bairro Bela Vista, em São Paulo, no estado de São Paulo, certo? O segundo bairro também no estado de São Paulo, então por meio de alimentação, prestação de serviços, os tipos de construções e modo de vida, os japoneses também influenciaram a cultura brasileira. O bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, é um bairro tradicionalmente japonês. Então, ó, se parece muito com alguns bairros lá do Japão. Esse bairro, ó, bairro da Liberdade, em São Paulo, estado de São Paulo. Então, o primeiro bairro temos aí uma influência italiana e nosso segundo bairro do exemplo, uma influência japonesa. O segundo bairro, a Ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador. Bahia é conhecida por preservar as tradições culturais africanas. Nessa parte do bairro está localizada a sede do Lhe Aie, bloco de música, dança e festa inspirado na cultura africana. Então, aí um bloco de carnaval em Salvador, na Bahia. Então, nós temos aí uma influência africana nesse terceiro bairro, nesse terceiro exemplo que nós temos, certo? Na próxima página, temos mais um exemplo, que é Blumenau, em Santa Catarina, não é em São Paulo esse daí. Blumenau, em Santa Catarina, foi fundado por alemães, lá da Alemanha, então. Nas paisagens dos bairros é possível observar os costumes e as tradições de seus moradores. A tia tá tentando acompanhar aqui pela apostila, porque é melhor de eu ler para você, certo? Então, aí, geografia na prática. É a atividade que vocês vão fazer agora. Então, aí, nós temos aí para a gente conversar sobre que características na paisagem do lugar onde você mora, ou aqui no bairro onde está o nosso colégio, revela o modo de vida, os costumes, as tradições e as atividades da pessoa? Será que onde você mora tem alguma tradição que vem de pessoas de outros lugares do mundo, ou que vem de pessoas muito antigas? Você e seus familiares já visitaram construções ou participaram de atividades festivas em bairro que retratam a diversidade cultural do nosso país? Então, vocês já foram em alguma festa que representa uma tradição? Aqui em Siqueira, né, nós temos uma festa que representa uma tradição da nossa cidade. Então, se vocês quiserem ilustrar ela ou qualquer outra festa que vocês e seus familiares foram, vocês farão um registro aí nesse espaço em branco da página 26.
Na nossa próxima página, lápis na mão, vocês vão decifrar esse enigma aí, descobrir como se chama o movimento em que as pessoas realizam quando trocam o local da moradia. Então, quando ela sai de um lugar para ir morar em outro lugar, como é esse nome? Então, aí nós temos o milho. Então, a gente tira o lho, fica mi. Então, a primeira sílaba nós já temos, né? Mi. Nós temos a gravata, menos o vata, fica gra. Mi, gra. E nós temos um coração, menos o corá, fica o são. Migra, vocês aí formaram a palavra. Então, migração é onde as pessoas trocam de local, né? Sai do seu país para ir para outro país. Que influência cultural essas fotografias revelam? Então, vocês podem aí pedir ajuda para quem está acompanhando vocês aí na atividade, ou vocês podem pesquisar na internet. A letra A é de qual cultura que representa aí? Nós temos fazendo os tissuru no ano passado, na nossa feira do livro, nós fizemos os tissuru. Qual é a influência, da onde que veio os tissuru? Na segunda imagem, nós temos uma pizza. Vocês sabem de qual lugar que veio a pizza? De qual lugar que tradicionalmente é feito a pizza? E a outra, nós temos aí um monumento, nós temos também aí pessoas, vestimentos, através dela vocês conseguem descobrir aí qual é a influência, de qual tradição é essa foto? E na nossa última atividade, nós temos aí um mapa conceitual com as palavras e ilustrações. Então, nós vamos, tudo que nós estudamos, nós vamos aí estar fazendo aí. Então, primeiro aí, a quadra, vocês podem até voltar nas outras atividades da apostila para que vocês possam fazer essa atividade. Então, quadra. Quadra é contornado por ruas. O bairro é formado por um conjunto de... Então, no bairro, nós temos um conjunto de várias... Isso que vocês vão completar aí. Quando observamos um bairro, estamos vendo e sentindo os seus elementos. Então, nós temos dois tipos de elementos. Um elemento que vem lá da natureza e um elemento que vem do próprio homem, né? Como é o nome desses dois elementos? Vocês podem voltar aí na matéria ou voltar nas nossas videoaulas que está disponível no YouTube para relembrar. Um conjunto de elementos forma uma... Então, nós temos aí vários elementos que vêm da natureza, elementos construídos pelo homem, forma apenas uma coisa, que se chama... Nós temos aí duas dicas com duas letras aí já. De acordo com os elementos que predominam na paisagem de um bairro, movimento de pessoas e localização, nós podemos classificá-los como... Então, nós temos três tipos de bairro, né? Então, um bairro que tem mais residências, casas, como é o nome desse bairro. Nós temos um bairro que tem bastante indústrias, fábricas, como que é o nome desse bairro. E o último bairro aí que tem bastante comércio, né, lojas, como é que se dá o nome desse bairro. No próximo quadrinho aqui, nós temos os bairros e as paisagens em geral podem sofrer transformações. Então, o bairro pode mudar, a paisagem pode mudar. Então, primeiro, essa ação é a ação do homem ou da natureza? E essa segunda ação, cortando a árvore, a chuva e cortar a árvore. Vocês vão completar se é ação do homem ou da própria natureza. Muitos bairros, por meio de suas paisagens, também revelam sua influência cultural. Vocês vão ilustrar aqui um exemplo. Então, mesmo na aula de hoje mesmo, nós vimos lá, temos a influência dos japoneses, dos alemães, nós temos influências italianas. Então, vocês vão lembrar qual exemplo que vocês mais gostaram e vão desenhar nesse espaço, certinho? Então, assim nós terminamos a nossa aula de geografia. Tchau, tchau e até a próxima aula.